A igreja com a paz do Senhor, que ele trouxe a Bíblia, quiser acompanhar, o livro é de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 36. Mateus 26, versículo 36. O tema para essa mensagem: se preparando para um momento difícil. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 26, versículo 36. Jesus no Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se tua vontade. E voltando, achou-se outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Amém. Glória a Deus, aleluia. Essa oração do Getsemane que Jesus fez foi um pouco antes de ele ser crucificado. Ele sabia que ia passar um momento ali, um processo muito difícil, muito doloroso, que foi a cruz, de ser crucificado. Ele pediu para Deus, se possível, apartasse dele aquele cálice, que ele não passasse por aquilo ali. Mas segundo, seja feita a sua vontade, não a dele. A vontade dele era não passar, mas Deus decidiu que ele passasse. O tema da mensagem é se preparando para um momento difícil. E como a gente se prepara para um momento difícil? Com base nesse ensinamento de Jesus Cristo, é orando. A gente ora pela prova que vai vir, porque muitas vezes a gente já sabe que a prova está vindo. Vou dar um exemplo. Se a gente tiver uma situação onde vai ter que passar aí por uma cirurgia, onde vai ter uma anestesia, onde vai apagar, onde tem risco de não voltar, tem risco de não ser algo e falecer naquele momento ali. Então a gente sabe que vai passar uma prova e está até com medo. Mas o que devemos fazer antes de passar aquela prova? É orar. Fazer como Jesus fez. Orou 3 vezes aquele dia. A gente pede para Deus, porque Ele sabe que se Deus quiser, se for a vontade dele, Ele deu poder para nos livrar daquela cirurgia e não precisar fazer. É como Ele falou: se possível, livre desse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então a gente ora, mas Jesus nos ensina que a vontade de Deus é que vai prevalecer. A gente ora pedindo, nos
prova, nessa cirurgia, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Porque o propósito e a visão de Deus, ela é diferente da nossa. Muitas vezes a gente vai entender por que eu estou passando, por que eu vou ter que passar. Mas Deus tem o propósito dele. Ele sabe o motivo, coisa que a gente não vê. Tem pessoas, não estou falando aqui, mas tem pessoas que provavelmente só vai orar e pedir para Deus em uma situação difícil, em uma situação de prova. Que quando ela se vê bem, não ora. Tem pessoas que passam um dia sem falar com Deus, passa 2, passa uma semana, só vai falar com Deus no domingo. Olha o pastor que vai falar, vamos orar. E Deus tem vários caminhos que Ele faz as pessoas se aproximar dele. Uma delas é o momento da dificuldade, né? Do medo. E a pessoa acaba buscando mais, orando, se aproximando de Deus para poder passar a prova. Então Jesus ensina como a gente vai se preparar, como a gente vai se fortalecer para passar a prova. É orando. A gente entender que Deus vai estar no controle daquela situação, Deus vai estar guiando o médico, vai estar fazendo todo o processo ali para que tudo dê certo. Porque a gente crê em Deus e crê que as melhores coisas vão acontecer porque é seguindo a vontade dele. Uma palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, mesmo passando uma situação de prova, uma cirurgia, pode ser um processo de tratamento, um processo demorado, um processo doloroso. A gente tem que entender que é sobre a vontade de Deus. O próprio Pai Nosso, quando a oração que Jesus nos ensinou, vai estar lá nesse versículo, Mateus, no capítulo 6, versículo 10, vai falar assim, é uma parte do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A própria oração do Pai Nosso, Jesus está nos ensinando a orar, mas entender, seja feita a tua vontade. É a gente entender que não quer dizer que quando eu oro, mas eu orei bastante, por que eu tenho que passar por isso aí? Será que Deus está ouvindo? Será que eu estou doendo? Mas não é. Deus está ouvindo, mas tem coisas que vai ter que passar. Jesus não orou, Deus está ouvindo, mas falou, não, vai ter que ir, vai ter que passar pela cruz. Então Jesus nos ensina a orar e entender que a vontade de Deus é que vai prevalecer. Tem que falar, seja feita a tua vontade. Então, vou falar um pouco sobre nós orarmos e quando estamos sem força para orar. No livro de Tiago, no capítulo 5, ele vai falar que é para a gente orar uns pelos outros. Tiago, capítulo 5. Glória a Deus, sobre. Glória a Deus, Jesus. Não é como assim, tá? Mas ele vai falar assim, ó, orai um pelo outro. Ele pede para orar um pelo outro. Qual é o ensinamento que tem nessa mensagem? Quando a gente está sem força para orar, porque vai ter um momento que vai acontecer isso aí. Acho que é acontece no mundo. Tem situação que a gente não consegue orar. A gente tem que pedir para alguém orar por nós. Nós fazemos parte de um ministério. Tem bastante pessoas aqui, pessoas de Deus, pessoas do bem. Quando você estiver passando uma prova, aquela pessoa que você tem uma confiança, agora pastora, quiser falar, pastora, fala para alguém e conversa. Às vezes não precisa falar o que está passando, mas você pode pedir para interceder, para orar. Porque a palavra fala, orai
um pelos outros. Quando a gente ora um pelo outro, é uma forma da gente demonstrar amor ao próximo, que é a gente cumprir. É mais um mandamento, que é amar o próximo como Jesus nos amou. Então, dois mandamentos, né? Jesus nos ensina a orar para passar pela prova. Mas e se estamos sem força para orar? Conta com os irmãos, conta com o ministério, conta com o pastor, com o cooperador, com a missionária, com a pastora, para orar, com os membros, com os irmãos. Me ajuda na oração. Eu vou passar uma situação aí, às vezes não querer falar o que é, para me ajuda, que Deus me dê força para passar. Deus vai ajudar, Deus vai honrar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. João, capítulo 13, no versículo 34, no versículo 35, que vai falar assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns ao outro, como eu vos amei a vós, que também vos uns ao outro vós amais. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amais uns ao outro. Que é o que eu falei, que é a intercessão. Quando a gente ora, a gente pede o bem da pessoa, a gente está demonstrando o amor ao próximo. A gente desejar que a pessoa, se ela está doente, que ela seja curada, se ela está desempregada, que Deus abra uma porta, que Deus ajude. A gente está cumprindo um mandamento, que é amar o próximo. E a Bíblia manda orar um pelo outro. É muito gostoso orar por outra pessoa. É muito bom. Se ajoelha e vai orar, ora para nós, ora para a gente mesmo, e põe na oração as pessoas. É muito bom. Amém? Ó, a conclusão dessa mensagem que eu tenho: persevere na oração. Aleluia, Jesus. Dois momentos. Momento de dificuldade, vamos passar pela prova. Faz como Jesus fez. Foi lá e orou. Ele mesmo chamou Pedro. Nós dois, vem orar comigo. Ele fez esse exemplo. Ele foi orar e chamou pessoas para orar com ele. Orar. Não consegue orar? Pede. Faz o que o cara falou. Orar e pelo outro. Então a gente pede para uma pessoa, alguém orar por nós. Amém? Mas a conclusão é: persevere na oração. Não desista. Independente do que vai passar, da prova que for, persevera na oração. Amém? Essa é a nossa oração para hoje. Agradeço a Deus a oportunidade, agradeço a pastora, em nome do Santo Jesus. Amém. Aleluia.